abençoe, que Deus possa falar poderosamente contigo nessa noite. Abra sua Bíblia em Isaías 45. Amados, aqueles que não sabem, nós estamos numa série, né? Nós já viemos há 3 domingos, né? Pregando sobre os atributos de Deus. Hoje será o 4º domingo e nós encerramos essa série, amém? Dos atributos de Deus. E até quando o Senhor, é claro que não encerramos, né, o assunto, porque é vasto, nós teremos a eternidade toda para conhecer o Senhor, mas nós entendemos que por sermos uma igreja pequena e termos um culto só por semana, né? Vamos deixar que o Espírito Santo, vamos deixar livre, onde o Espírito Santo, onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade, amém? Que o Espírito Santo possa trazer à igreja aquilo que está no coração dele. Nós cremos que com esses 4 cultos já deu para a gente falar bastante coisa, amém? E eu creio que já está surtindo efeito nas nossas vidas. Isaías 45, versículo 21 fala assim: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Amém, amados? O tema de hoje é o Deus Salvador e Resgatador. Amém? Tema propício. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de nos assentarmos à mesa do Senhor. E essa semana eu vi um vídeo que viralizou, não sei quantos aqui viram esse vídeo, mas falou muito forte ao meu coração e me influenciou nessa pregação, né? Aquilo que Deus trouxe para mim, que eu vou compartilhar com a igreja. Não sei se vocês viram a cena de uma mãe que um Rottweiler ia morder a criança, o filho de 5 anos. Quem viu esse vídeo, né? Eu fiquei impactada com isso. O menino tinha 5 anos, isso foi na Rússia, isso aconteceu na Rússia, e era um cachorro dócil que conhecia, estava acostumado com as crianças, mas pô, já viu o Rottweiler, gente? E aquele cachorro veio com a fúria toda para cima da criança, e a mãe instintivamente, cadê as mães aqui? Glória a Deus pelas mães, amém? A mãe instintivamente se jogou sobre o corpo da criança e foi recebendo ali as mordidas, né? Ela, quando sobreviveram a esse ataque, só que caíram ali na neve, né? Por 30 minutos. Ela ficou ali suportando aquelas mordidas, chegou no hospital com fratura exposta, mas a criança intacta, só tinha um arranhãozinho. E a mãe só falava: não chora, não chora. E eu fiquei com aquilo ruminando no meu coração. E existe, né? Tem bombeiro aqui, né? Existem alguns salvamentos, né? Que você tem que mobilizar a vítima. Você tem até que dar um soco para desmaiar. Por quê? Às vezes a vítima pode atrapalhar o salvamento, verdade ou não? Né? Isso é muito comum em afogamento. Se você não fizer isso, morre os dois, né? E eu fiquei com aquela cena da criança, debaixo ali da mãe, a mãe protegendo. E
Deus falou forte ao meu coração. Eu lembrei muito daquela passagem que Jesus chega e fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e os que te são enviados. Quantas vezes quis eu colocar os teus filhos debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste. Então, tendo a salvação, e se para ser salvo a gente precisa querer. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e é com muito temor e tremor, Senhor. Deus, que eu venho a Ti pedir ao Senhor que nos dê graça, Deus, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para compreendermos coisas grandes e firmes que nós desconhecemos, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito de revelação, que possa produzir, através dessa revelação de entendimento, transformação de mentes e corações alcançados por Cristo aqui nesse lugar. Pai, passeia no nosso meio, toma nossa vida nas tuas mãos, tira toda a distração, que os nossos olhos, como acabamos de cantar, possam estar voltados para Ti, porque verdadeiramente aqueles que olham para Ti, eles são iluminados. Ser conosco é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte, Senhor. Ele está nesse lugar. Ele está aqui. E aí, queridos, queria que você abrisse aí a tua Bíblia, capítulo 45 do livro de Gênesis. 45. Amém? Falando ainda sobre os atributos de Deus. Amados, de Gênesis a Apocalipse revela, sabe, um Deus, revela a salvação que há em Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, você passeia por toda a Bíblia e você vai vendo a revelação. Em Gênesis revela que Jesus é a semente da mulher, aquilo que Deus falou para Eva, né, que da sua semente viria um Salvador. Então começa em Gênesis. Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal. Amém? Levítico, ele é o sumo sacerdote. E não para por aí. Números, ele é a rocha que foi ferida por Moisés, não é isso? Deuteronômio, o rei da nossa salvação, a lei da nossa salvação. Josué, ele é o nosso capitão que luta pelo seu povo, e por aí vai, amados, né? Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Amém? Então, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas em Gênesis 45, né, versículo 5, queria que você abrisse aí, queria que você entendesse que muitas coisas que nós vemos lá atrás, na antiga aliança, no Antigo Testamento, são sombras, né, daquilo que haveria de vir. Como o próprio livro de Hebreus fala ali, isso, a lei tem sombra dos bens vindouros, né? Não a imagem real das coisas. Hebreus 20, versículo 1, fala isso, né? Ou seja, que as ordenanças, né, antigas, lá da velha aliança, revelam princípios espirituais que podem ser vistos através da cruz. Você entende isso? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Apesar de uma época tão distante, a despeito de uma cultura tão diferente da nossa, né? A gente está falando aqui, tudo isso foi escrito no Oriente, nós vivemos no Ocidente, né? Existe um grande abismo, mas os princípios, eles são eternos. Amém, amados? A despeito da diferença das culturas.
E aqui no capítulo 45, você que conhece a história de José, se você não conhece essa história, você deveria conhecer, tirar um tempo, porque a vida de José é um tipo, aponta para Cristo. Você vê várias semelhanças de José. José é o filho amado de Jacó. Jesus é o filho amado em que Deus se compraz, amém? José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, diz a palavra. José foi vendido por moedas de prata. Jesus também foi vendido pelo seu discípulo ali, né? Pelo seu amigo Judas, por moedas de prata. Tem muita semelhança da história de José com a história de Jesus. Todos se curvaram diante de José. E a Bíblia diz, né? Abri com esse versículo, essa passagem de Isaías, mas Filipenses diz que ele recebeu o nome, que é sobre todo nome, e diante do nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que ele é o Senhor, amém? Todos se curvarão diante da autoridade de Cristo. Ele salvou, José salvou o seu povo da fome. Quando você vai lá, vai estudar lá a vida de José, você vê isso, que tinha vindo uma fome durante 7 anos. Recapitulando, se eu for ler, são muitos textos, né? Quero pontuar aqui direto onde Deus me mostrou aqui. E aí, assim como José foi salvador na sua geração, né? Salvou o povo da fome. Jesus nos salvou de quê? Do pecado, amém? Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, ok? Aí agora sim, queria que você, tendo esse entendimento, você abrisse comigo o capítulo 45, versículo 4, que é o ápice de toda a história de José. Amo esse capítulo, porque é quando José se dá a conhecer, quando ele revela a sua verdadeira identidade, que ele era aquele José que tinha sido vendido pelos irmãos. Então, tantas coisas acontecem aqui. Nesse momento culminante da história da vida de José, muitas coisas poderiam acontecer. Ele poderia, né, usar de vingança, de punição, mas o que acontece? Ele, ao invés disso tudo, ele traz perdão. E ele traz um entendimento do propósito de Deus por tudo aquilo que ele viveu. Amados, isso é precioso demais. Em meio à crise que talvez eu e você esteja vivendo, você entender o propósito, que Deus é um Deus de propósito. Quantos entendem assim? Eclesiastes fala que não tem nada debaixo do sol que não tenha um propósito de Deus. Então, o que você está enfrentando pode ter um propósito. E eu quero te dar uma boa notícia, igreja. Deus, somente Deus, é poderoso para tornar essa maldição em bênção. Somente Deus é poderoso para fazer com que essa situação seja revertida a teu favor. Você crê nisso? Então é exatamente isso que José fala aqui para os seus irmãos. Versículo 4, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5. Amém? E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar
vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador da terra do Egito. Amados, ele entende o propósito de Deus, que é a salvação. Nesse pequeno trecho aqui no capítulo 45, eu não sei qual é o capítulo que você está vivendo, né, na tua história, Deus traz uma lição de perdão, de reconciliação e de soberania. Tudo tem um propósito, tudo você pode adquirir um aprendizado, seja a situação mais difícil que você esteja enfrentando. Eu quero te dizer, Deus quer te ensinar com essa situação, amém? E a gente não pode esquecer aqui que Ele é Salvador, o mesmo Deus que proveu a essa salvação para o seu povo da fome, da inanição, é o mesmo Deus que nos proveu o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, amém? É Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que tem essa capacidade, mas nós precisamos aprender com todas as coisas que foram escritas. Quando eu olho para a vida de José, eu entendo, porque se eu perguntar para cada um de vocês, quem aqui nunca sofreu uma injustiça? Você vê a história de José, você vê o quanto ele foi injustiçado. Ele merecia aquilo? Não. Se eu for perguntar, quantos aqui não sofreram injustiça? Vou perguntar diferente, quantos aqui não praticaram injustiça? Porque quando a gente olha para a vida de José, a gente se identifica com José, né, alecrim dourado, bonzinho, né? Não faço mal para ninguém, o mundo está contra mim, não é verdade? Mas eu quero te dar uma notícia, no final a gente vai orar, fica tranquilo. A gente está muito mais para os irmãos de José do que para o próprio José que tipifica Cristo. Tu entende isso? A gente está muito mais para a mulher de Potifar do que para o próprio José. Mas a gente sempre, né, a gente olha, a gente taca pedra nos fariseus e a gente não se inclui, né? A gente taca pedra em Judas, a gente não se inclui, né? Mas eu quero te dizer, amados, que Deus pode restaurar todas as coisas, assim como houve perdão, falando de salvação, assim como houve perdão para os irmãos de José, há salvação para mim e para você. Não importa o quão difícil você encontra a tua situação, eu quero te dizer que você já foi perdoado. Você só precisa entender isso. E mais, você pode perdoar. Com esse entendimento, você pode perdoar a todos aqueles que te feriram, assim como José conseguiu perdoar os seus irmãos. Você crê nisso, igreja? Hoje é o dia, em nome de Jesus, amém? Reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ele estava reconciliando através de Jesus com o mundo. Ele estava reconciliando com Deus, e Ele nos deu esse ministério de reconciliação. Amém? E a soberania de Deus, amados, como nós precisamos aprender. Deus é soberano, não há nada que fuja ao controle de Deus. Não há. Falei essa semana para alguém que eu não me lembro, né? Até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados, rapaz. Não tem como dar errado. Se você entregou a tua vida a Ele, eu quero te dizer que o problema não pertence mais a você, pertence a Ele. Quantos creem nisso e confiam nisso? Mas a gente prefere se desesperar. A gente prefere, sabe, se angustiar. E a gente mostra o quanto a gente não crê de fato nas coisas que estão escritas, amém? Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Deus. Eu quero orar, Senhor, por perdão e reconciliação, Deus. Senhor, nos ajude, Senhor. Muitas vezes os teus filhos, Senhor, são impedidos de viver o melhor de Deus porque estão presos a mágoas, a
rancores, Senhor. Pai, que essa ficha possa cair nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos as mágoas, Senhor, os rancores, e que possamos restaurar todos os relacionamentos rompidos, porque isso é do teu agrado, Deus. Pai, assim como o Senhor deu discernimento espiritual para José, eu não sei quando foi que essa ficha caiu, que tudo aquilo que ele enfrentou tinha um propósito maior, e o propósito era salvação. Pai, dá-nos um discernimento, Senhor. Quantas vezes, hoje foi falado na escola bíblica, Senhor, quantas vezes, Senhor, nós caminhamos, mas parece que nós somos cegos, surdos, Senhor, não estamos entendendo. Deus, abre a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender a tua vontade, boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Deus, assim como José, que todos nós, Pai, possamos ser um instrumento de salvação, que não venhamos ficar acomodados, orgulhosos, arrogantes, porque já resolvemos o nosso lado, mas que nós possamos olhar para o lado e se preocupar com os perdidos, com aqueles que ainda não foram alcançados por Ti. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, que Ele nos concedeu isso, amados. Aleluia. E aí, Ruth, vamos lá, outra sombra, né? Falei para você do Salvador e do Resgatador. Ruth, capítulo 4, amados. Glória a Deus, amém? Amém. Deus está nesse lugar, amados. Ruth, capítulo 4, a história você conhece? A história, né? Uma família sai de Judá e vai lá para os lados de Moabe, que seria mais ou menos hoje na Jordânia, né? E aí dessa saga voltam só 2 mulheres, todos os homens da família morreram. E detalhe, elas tinham perdido tudo, voltam desamparadas, voltam numa pindaíba, né? E aí Ruth 4, né, mostra que dentro da lei, amados, havia a possibilidade de um resgatador. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus é a lei, mostra, revela isso, para a misericórdia, a compaixão para com o necessitado, com o oprimido, né? Então a lei do resgate está lá em Levítico 25, 23, 28, né? Que fala que o parente mais próximo poderia redimir a terra do parente. Quando você perdia tudo, você tinha 2 condições de resgatar a posse daquilo que você tinha perdido. Uma era se um parente teu mais chegado a você comprasse a tua dívida. Então você tinha como readquirir, né, aquela posse. Ou com o jubileu, depois de 50 anos você teria acesso àquilo tudo. Olha, 50 anos, uma vida passada, né? Então Noemi e Ruth foram agraciadas por essa lei, porque elas tinham ali um parente, né, que também aponta para Jesus, que está aqui no versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Vamos lá, diz assim: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, marido, a Quilion, o filho, e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade
Disto sois hoje testemunhas. Amém? Essa transação de resgate, amados, estava dando condição a Noemi, que era viúva, que ela chega, ela faz o caminho de volta e ela percebe amargurada. Quantos de nós já não fizemos algumas escolhas na vida que deram ruim, que você pensava que tinha tudo para dar certo e no final das contas não deu? E aí, o caminho de volta é difícil ou não? Quem já fez esse caminho de volta? É difícil demais recomeçar do zero, meu irmão. Essas duas mulheres, com coragem, com fé, né? Mas o coração só Jesus sabe como é que estava, né? Ela tinha tanta coisa para dar errado, né? O próprio resgatador poderia não querer, né? Poderia não ter compaixão, não se interessar pelo caso, né? Mas ela foi agraciada. E aí no versículo 15, né? Que fala assim, no 14: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Em outra versão, ele será recriador de alma. Amados, essa mulher que não tinha chance nenhuma, que só tinha 1% de chance, Deus virou a história dela. Através do resgate, ela conseguiu, ela de amargurada, ela tem alegria, ela encontra um propósito, ela encontra um sentido na vida. Ela teria descendência, iria continuar, teria a continuação da sua história. Você já chegou no ponto de achar que você chegou no fim do poço? E aí, qual é a saída? Eu quero te dizer, para aqueles que confiam no Senhor, o fim do poço tem mola, meu irmão. Você vai chegar lá embaixo, e depois Deus muda a tua história. Assim como a gente olha para essa história desses homens e dessas mulheres, nós aprendemos com ele. Por que contigo vai ser diferente? Depende se você não crê, mas se você crê, você verá a glória de Deus. Amém, igreja? Você verá a glória de Deus. Essa transação de resgate é um prenúncio da obra de Cristo na cruz. O que ele fez, amados? Ele veio para nos resgatar. Boaz pagou um preço, né? Ele pagou em dinheiro as terras que era de Noemi, mas que tinham sido perdidas. Jesus nos comprou pelo precioso preço do seu sangue. Amém. Nós que não tínhamos mais chance alguma, nós que estávamos condenados à perdição eterna, Ele nos trouxe vida e vida abundante. Boaz restaurou a sorte de Noemi, de Ruth. Deus é aquele que restaura a nossa sorte. Deus é aquele que é recriador de alma. Você entende isso, amados? Ele está restaurando. Ele está restaurando para todos aqueles que creem. Essa é a obra do Evangelho. Essa é a boas novas do reino de Deus. Jesus veio fazer exatamente o mesmo que Boaz fez lá atrás. Essa foi uma sombra daquilo que haveria de vir. Amém? Amém. E aí, Apocalipse, vamos lá. Aleluia. Aleluia, Jesus. Apocalipse 5. Teve um preço, amados. Falar de resgatador, redentor, nós precisamos entender que nós fomos comprados. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Olha a responsabilidade, meu Deus. Boaz comprou as terras de volta para Noemi.
Eli. Nós tínhamos, amados, em Adão, nós perdemos o direito, porque Adão pecou, amém? Adão, aceitando ali a proposta da serpente, aquilo que tinha sido entregue, a autoridade sobre a terra, foi dada a Satanás. Mas Jesus, quando nos comprou para Deus, Ele pegou de volta aquilo que era nosso, era direito nosso. Ele nos deu uma herança. Noemi tinha perdido tudo e recebeu herança. Você tem uma herança superior que está nas alturas, amém? Nas regiões celestiais, em Cristo. Eu e você não fizemos nada por merecer isso, mas Ele nos amou, e por amor Ele nos deu isso. Apocalipse 5, 9 e 10 fala assim: e entoava um novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Eu e você fomos comprados. Eu e você fomos comprados, amados. A Bíblia diz que aquele que vence, né? O vencido, ele se torna, como é que é? 2 de Pedro 2,19. Espera aí, esqueci. 2 de Pedro. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém. Amém. Não deixa eu ficar sozinha, não. Está acompanhando? 2 de Pedro 2,19. Olha lá. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Na minha versão está assim: nós fomos comprados por Deus, amém? Antes nós estávamos no reino das trevas, amados. Antes o diabo estava brincando com a nossa vida, fazendo de gato e sapato, marionete, jogava para um lado, para o outro, e muitas vezes a gente não entendia isso. Mas quando vem a verdade, aleluia, e Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, a mentira cai por terra, amém? Você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes. Paulo fala lá em Colossenses 1, 13, 14, que nós fomos transportados de um reino para o outro. Antes nós estávamos no reino de Satanás. Olha isso, Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Houve uma transição de um reino para o outro. Portanto, amados, nós não devemos continuar com as mesmas práticas que não condiz mais com a nossa atual realidade. Quantos estão entendendo isso? Nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Como assim, pastor? Você saiu de um senhorio e você passou para outro senhorio. Resumindo, é isso que aconteceu. Mas Deus não impõe a sua vontade. Deus, no seu infinito amor, Ele permite que nós possamos servir a Ele por amor. Gálatas não diz isso? Que Ele nos libertou e nos deu o Espírito pelo qual Ele nos libertou da servidão e nos deu o Espírito do Pai, pelo qual nós dizemos: Abba, Pai, Paizinho. Deus espera que nós possamos servir a Ele por amor e não por imposição. Mas dentro do reino espiritual, eu quero te dizer, só existe dois lugares: reino das trevas
e o reino do Filho do seu amor. Existem duas posições, igreja: a porta estreita e a porta larga que conduz à perdição. Não existe um meio termo, não existe a coluna do meio. Você tem que escolher. Vai chegar o momento que você vai ter que fazer a tua escolha. Amém? Amém. Quantos estão entendendo? Amém. Que seja hoje o dia. E eu acho interessante, eu não sei, falando de sombras, né? Em Êxodo 21, esse eu tenho que abrir, que você não conhece, essa passagem é meio... Existiam escravos, olha o que a lei fazia, né? Depois de 7 anos, vamos lá, Êxodo 21, deixa eu ver aqui o tempo, eu estou terminando, mas Êxodo 21, versículo 1. São estes os estatutos que lhes proporais: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, olha aí o que diz a lei: se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair povo, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Os escravos poderiam ser libertos pelo seu senhor, mas cabia ao escravo, dependendo do seu senhor, se ele era bom, se ele era fiel, por amor ao seu senhor, ele poderia servi-lo pela vida inteira. Olha isso, desprezar a sua liberdade para continuar servindo ao seu Senhor. Amém. Amados, e quando eu olhei, né, eu estava meditando nessa passagem, eu não sei quantos conhecem aqui, já estudaram sobre avivamentos, quantos já ouviram falar sobre o avivamento moraviano, que demorou 100 anos, que foi fruto de oração, de 24/7, olha isso, durante 100 anos eles oravam, e veio um avivamento tremendo que influenciou muito nas missões. Eles entenderam o propósito, eles se chamavam como seguidores do Cordeiro, e eles entenderam o motivo pelo qual eles foram alcançados. E fala-se de 2 irmãos, você já deve ter cantado essa canção e você já deve conhecer essa história, senão é muito linda. 2 irmãos moravianos que descobriram que no leste da Índia, um britânico, né, um inglês, né, ateu, tinha tomado parte de uma região e tinha aprisionado, né, feito escravos mais de 2.000 pessoas. Quando esses 2 irmãos souberam disso, eles chegaram para esse senhor e disseram: vem cá, a gente pode ir lá evangelizar essas pessoas que foram escravizadas? E o cara, que era ateu, não, de jeito nenhum. E qual a decisão que eles tomaram? Eles pegaram as suas vidas e eles se tornaram escravos, porque como escravo eles teriam a oportunidade de evangelizar os 2.000 escravos que estavam afastados da civilização e que nunca mais
ouviria falar. Quando eles estavam para embarcar naquela despedida, a família, né, chorando, porque sabia que nunca mais ia voltar a vê-los, eles falaram aquela frase célebre. Quando perguntaram, por que vocês estão fazendo isso? Que o cordeiro receba, o cordeiro que foi imolado, receba o preço do seu sacrifício. Eles entenderam que a sua vida só teria valor servindo ao Senhor Jesus, ainda como escravo. E nós que somos livres, como nós estamos conduzindo a nossa vida? Como nós estamos vivendo? Com um propósito? Ou eu vou hoje lá na igreja, se der, falei de oração de 100 anos, alguém falou para mim, poxa pastora, a igreja não responde a vigília. Amados, mas aqueles que entendem, aqueles que respondem, amados, eu quero dizer, fazem diferença, como esses dois irmãos fizeram diferença. Aleluia. Deram a sua vida por um propósito. Eu fui alcançado por ele, eu fui liberto, mas eu me torno escravo por amor a ele. Sabe, quando Paulo escreve a carta de Romanos, a palavra, gente, escravo e senhor, no grego, é a mesma palavra, doulos, né? E quando Paulo escreve a carta aos Romanos, lá no comecinho da carta, ele fala, escravo do Senhor Jesus. Ele se apresenta, ele se coloca nessa condição. Eu amo também quando ele fala prisioneiro do Senhor. Isso é vida com propósito, meu irmão. Qual é o propósito? Por que você tem acordado? Será que o propósito é só pagar boleto? Comprar roupa? Passear? Existe um propósito, existe uma eternidade. A gente tem que levar a nossa vida a sério, porque ele levou sério demais, ele pagou um preço para a gente estar brincando de crente, de oba-oba, de cima do muro. Quando é que você vai sair dessa incredulidade, dessa mornidão e vai de fato viver aquilo pelo qual você foi chamado por ele? Amados, eu fiquei com vergonha quando eu li. E eu pedi a Deus, Senhor, manda outro que chegue lá e hoje eu dou uma palavra maravilhosa. Assim, não, é você mesmo. Vai lá e prega. Que o Cordeiro, eu queria chamar o irmão, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o Cordeiro receba na minha vida, na tua vida. Que eu não possa ficar acomodado com a salvação que eu recebi, que é preciosa demais para eu guardar apenas comigo. Existem pessoas que estão morrendo ao nosso lado, na nossa família, jovens, no teu colégio. Existem pessoas que estão morrendo. Sabe quantos anos tinham esses dois irmãos moravianos? 20 anos. Uma vida, a juventude, tantas coisas. Namoros, nada disso. O Cordeiro estava em primeiro lugar, inegociável. Inegociável. Sabe, uma das pregações mais incríveis que eu já ouvi, que eu guardo bem forte na minha memória, foi aquela do... Como é o nome daquele do Livres para Adorar? Juliano Som. Que ele pregou sobre The Kyrios, né? O Senhor, né? Você confessar que Jesus Cristo no primeiro século era o Senhor, que na realidade, né, a gente fica assim, você já confessou Jesus como seu Salvador? Mas vamos ler o texto comigo? Abra aí em Romanos 10. Não posso passar sem fazer isso, né? Romanos 10. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Romanos 10, versículo 9. Olha só. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Que adianta eu chegar aqui e te falar, te pregar sobre um Deus que é salvador, que é resgatador, mas se nós não correspondermos a essa verdade, de que adianta mais? Nós precisamos corresponder e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. No primeiro século era dizer que Ele, porque Senhor era César, o imperador era o Senhor, e dizer que Jesus era o Senhor era colocar Ele, como eu comecei essa pregação, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Era esse compromisso que a pessoa acaba assumindo. Você jogar das feras, você, não sei o que vai acontecer da minha vida, mas por que mudou, amados? Por que a gente não tem esse entendimento do que representa realmente a gente entregar a nossa vida ao senhorio de Jesus? O que mudou no decorrer dos anos? Sabe o que representa isso? Representa a minha vida não é mais minha. Eu não sou mais dono de mim. Seu Paulo fala uma frase tão linda, eu chamo ele sempre Seu Paulo, e ele fala, eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Glória a Deus, mano. Você entendeu? E quantos podem dizer, eu não sou mais meu, eu não sou mais minha, a minha vida não me pertence mais, pertence ao único que é digno de receber honra, glória, louvor. A igreja, a tua vida tem um valor incrível, porque não foi por prata nem por ouro que você foi comprado. Veja como você está levando a tua vida. Viva com propósito. Viva com propósito. Que você possa olhar e não se envergonhar do cristão que você está sendo, do testemunho que você está dando para o mundo. E o testemunho é sal e luz. Que a nossa vida possa fazer diferença, que a nossa vida possa produzir para Ele realmente a recompensa do seu sacrifício. Fica de pé, vamos louvar. Sabe, hoje é dia de salvação, né? Assim como foi para Zaqueu. Deus encontrou Zaqueu no meio daquele sicômoro. Ele encontrou você aqui nesse lugar. Dá uma resposta para ele, meu irmão. Você que nunca teve essa oportunidade de dizer, eu te recebo como meu Senhor. Eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos. Eu confesso com meus lábios. Se você quer fazer isso, levante a sua mão onde você está. Declare isso para Ele. Não se envergonhe do Evangelho, meu irmão. Foi para isso. Foi exatamente para isso que Ele veio, para salvar o perdido.
chegou aqui, você estava tanto tempo afastado. E hoje